Vai começar a gravar. Então, gente, para quem não sabe, certo? As aulas vão ficar sendo sempre esse horário, nas sextas-feiras, 6h30, 7h30. Se tiver alguma alteração, a gente vai avisar vocês no grupo, mas a priori vai ficar esse horário, certo? Antes de mais nada, para a gente iniciar, eu vi, certo, quem já fez a atividade, quem não fez a atividade. Eu vou corrigir por lá, pelo Class, e vou adicionar lá também a atividade corrigida. Consegui entrar, mas não precisa do travessão. Ótimo. Tem pessoas que têm... Normalmente tem celulares que precisam. O meu, por exemplo, precisa ter o travessão, mas de celular que não precisa. Depende de celular, certo? E eu vou atualizar por lá a atividade corrigida e vocês vão lá, por lá, olham direitinho e quando a gente chegar presencialmente, eu vou lá olhar e dar o visto no caderno. Beleza? Para quem fez no caderno. Quem não fez, eu sei também. A aula de hoje é sobre linguagem coloquial, que é a linguagem formal e informal. Como a gente deve se portar em determinadas situações? Quais linguagens são adequadas e são inadequadas para lugares que eu vou frequentar? Beleza? Só Android que precisa, exatamente. Eu não vou dar aula para vocês aqui, como se eu estivesse dando aula para... Daniel levantou a mão. Quer falar ou só foi sem querer? Então, para a gente iniciar, vamos botar minha linha de raciocínio, vai ser sobre linguagem coloquial e linguagem informal. No caso, linguagem formal e coloquial. A linguagem coloquial nada mais é do que a linguagem informal, a forma que nos comunicamos com outras pessoas através da nossa linguagem, independente da nossa forma de falar, da forma culta ou não, certo? Eu vou começar a apresentar, tá? O slide. Não, Jasmine, não é obrigatório fazer no caderno. Pode responder no próprio Word e enviar o arquivo. Todo mundo está vendo a minha tela apresentando, certo? Estão vendo, né? Estão me vendo na tela de lá também. Pronto. Emily, você quer falar alguma coisa antes de eu iniciar? Ok. Gente, o combinado com vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, abram o microfone e me falem por aqui, porque como eu vou estar apresentando, eu não consigo ver o chat, certo? Eu não vou conseguir ver as dúvidas de vocês durante a aula, mas vocês abram o microfone e falem comigo. Se não quiserem abrir e quiserem pôr no chat no final da aula, eu olho o chat e a gente tira as dúvidas por lá. Ok? Combinado assim? Vamos lá, para a gente não perder mais tempo, que já vão dar 7 horas daqui a pouco. E a aula é extensa. Vamos lá. O que é linguagem culta? A linguagem culta ou a norma culta é um conjunto de padrões linguísticos que definem o uso correto de uma língua, ou seja, independe de ser a língua do seu idioma. Todo idioma existe uma norma culta e dentro dele, dentro dessa norma culta, existem regras e também variedades linguísticas, certo? A norma culta é a variedade linguística de maior prestígio social, ou seja, ela é a única linguagem que é prestigiada socialmente, ou seja, dentro de uma entrevista, dentro das escolas e dentro de determinadas situações, a norma culta está presente, ok? Ela segue rigorosamente todas as regras gramaticais. E geralmente esse padrão é usado por pessoas com elevado nível de escolaridade, tá? Quer dizer que uma pessoa que não tem nível de escolaridade avançado não sabe a norma culta? Sabe, ou vai aprender, certo? O que é comunicação? A comunicação ela é inerente ao convívio social, e é isso que eu quero que vocês entendam. Esse aqui é o ponto-chave da nossa aula, a comunicação.
A comunicação ela é inerente ao convívio social, certo? No trabalho e na sociedade. Você convive com pessoas de diversos grupos diferentes, que podem exercer papéis, funções diferentes e distintas para cada situação. Você precisa se comunicar de forma adequada para fazer sentido. Vamos lá. Dentro de uma comunicação, dentro de uma linguagem, duas pessoas precisam entender o que eu estou falando, certo? Da mesma forma que eu não falo inglês, mas outra pessoa fala e ela está tentando se comunicar comigo em inglês. E eu não vou saber entender. Então, não vai existir a comunicação ali. Ou seja, não vai ser o convívio social inerente daquilo. Da mesma forma, vocês, quando forem fazer uma entrevista, vocês precisam se adequar à norma culta para que o corretor, meu Deus, para que o entrevistador também entenda o que vocês querem falar. Porque dentro do trabalho dele, ele vai estar usando a norma culta. Então, ele precisa que vocês também estejam usando essa norma. Para quê? Para que haja uma forma adequada de fala e que faça sentido tudo isso, tá? Comunicação é nada mais, nada menos do que diferentes formas de fala, mas que as pessoas consigam entender o que eu estou querendo me comunicar. As características das normas cultas são, elas seguem todas as regras gramaticais, vírgula, pontuação, acentuação, tudo, tá? E é usada em situações formais, tá? Há uma seleção cuidadosa das palavras, gente. Uma seleção cuidadosa. E como há uma seleção cuidadosa, as palavras da norma culta normalmente não agregam gírias, variações linguísticas, vícios linguísticos, nada disso. Por quê? Porque ela é uma norma que segue um padrão, certo? E outra coisa, ela é uma variante prestigiada. Como é uma variante prestigiada, ela é uma variante que é usada nas entrevistas de emprego, no e-mail, numa redação, em tudo que você tenha que fazer que seja formal, certo? Ela é ensinada nas escolas, tá? E somente ela é ensinada dentro das nossas escolas. Por quê? Porque é a partir dessa norma culta que nós iremos aprender que outras coisas que nós iremos fazer durante o nosso convívio social também vai exigir dela, tá? Um primeiro exemplo, todo mundo entendeu o que é característica, comunicação e linguagem? Todo mundo entendeu? Ok, ok. Então eu vou seguir, certo? Um primeiro exemplo de norma culta que a gente não precisa utilizar hoje em dia, tá? Essa é uma norma culta bem antiga, mas a gente precisa conhecer as formas que a nossa língua começou. É o exemplo da carta de amor escrita por Olavo Bilac. Ele é um poeta brasileiro, tá? E eu peguei esse trecho, escolhi esse trecho por quê? Porque ele é um trecho muito importante. Tem alguém querendo entrar na sala, só um segundo. Ele é um trecho muito importante da língua portuguesa. É um trecho que agrega muita coisa da língua portuguesa e é um trecho que só usa a norma culta, tá? Prestem atenção. Excelentíssima Senhora, creio que esta carta não poderá absolutamente surpreendê-la. Deve ser esperada porque você, Exia, compreendeu com certeza que, depois de tanta súplica desprezada sem piedade, eu não podia continuar a sofrer o seu desprezo. Dizem que, vós-me sei, Exia, me ama. Dizem porque da boca de, vós-me sei, Exia, nunca foi dado ouvir essa declaração. Como, porém, se compreende que, amando-me, vós-me sei, Exia, nunca tivesse para mim a menor palavra afetuosa, o mais insignificante carinho, o mais simples olhar comovido, inúmeras vezes lhe pedir humildemente uma palavra de consolo. Nunca obtive porque vós me se exia, ou ficava calado ou me respondia com uma ironia cruel. Não posso compreendê-la. Perdi toda a esperança de ser amado. Separemo-nos. Prestem atenção na linguagem que essa carta foi produzida. Isso aqui é uma linguagem da norma culta de muito tempo atrás. Eu não sei se vocês já ouviram falar
que antigamente as pessoas falavam vassoura, basculhante, palavras que hoje em dia são alteradas, tá? Isso também faz parte da norma culta. A norma culta, ela sofre alteração. E isso aqui é o primeiro exemplo de como a norma culta pode ser usada, como uma carta. Leslie, eu preciso escrever um e-mail profissional dessa forma, usando excelentíssima senhora ou excelentíssimo senhor? Não, não preciso. Eu vou adaptar essa linguagem da norma culta para os dias atuais. Quer dizer que eu não preciso seguir as regras gramaticais? Não, eu preciso seguir todas as regras gramaticais da língua portuguesa quando eu for dissertar um texto, uma redação, ou estiver oralmente falando numa entrevista de emprego. Certo? Um segundo exemplo é de uma tirinha. A norma culta também pode ser usada numa tirinha. Prestem atenção nessa tirinha. Por quê? Porque aqui, ó, tem um surfista e uma pessoa de terno, né? Alguma pessoa que trabalha num setor administrativo, ou enfim, qualquer coisa que precise usar terno. Veja bem que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. A cara do surfista está totalmente confusa. Por quê? Porque a pessoa de terno está usando uma linguagem que o surfista não conhece. Leslie, quando eu for para uma entrevista, eu posso falar usando gírias ou falando regionalismos para uma pessoa que não vai entender o que eu vou falar? Não vou poder. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela não entenda o que eu quero comunicar e a nossa comunicação não vai existir. Como eu devo falar? Usando a norma culta, mas adaptando a norma culta para aquela situação, ok? Como, por exemplo, eu não dou aula da mesma forma que eu falo com os meus amigos. Não tem sentido algum. Mas também não dou aula para vocês, como eu dou aula para crianças do Fundamental 1. Elas não vão me entender se eu falar com elas, certo? Se eu falar com elas da mesma forma que estou falando com vocês. Como também vocês não precisam se comunicar comigo da mesma forma que vocês vão se comunicar com o entrevistador de emprego. Não vou precisar falar comigo desse jeito. Eu estou aqui de igual para igual com vocês, certo? Então, da mesma forma que vocês não se comunicam comigo como se comunicam com os pais de vocês. Existem hierarquias de respeito e existem formas de comunicação. Entenderam isso? Tem um outro exemplo, que é o pai de uma menina, certo? Falando com o namorado dela. E ele fala: a minha filha só tem 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho que a minha filha. E o cara responde: voz me ser estar emitindo uma par voice. E vocês veem a cara do pai, que é o quê? De confusão. Por quê? Porque o namorado utilizou uma linguagem que o pai não entende. Eu não vou usar uma linguagem com uma pessoa se ela não vai entender o que eu vou falar, certo? Então, eu preciso que aquela pessoa entenda o que eu quero transmitir para ela. Da mesma forma que, dentro do entrevista de emprego, eu preciso deixar claro o que eu estou falando. Eu estou ali, estou me candidatando àquela vaga e eu preciso que vocês me falem o que eu preciso que vocês falem o que aquela pessoa entende. Só que eu preciso saber falar oralmente. Lembra que a gente falou na aula passada de fonética e fonologia? Como eu também preciso entender o que ela quer me falar, tá? E como eu vou entender, Leslie, se ela vai estar falando da norma culta portuguesa? Eu preciso conhecer a norma culta e preciso entender que ela tem muitos entraves, ou seja, ela tem muitas brechas. E dentro dessas brechas, eu preciso aprender a me adaptar. Não existe linguagem correta e linguagem errada, tá? Existe linguagem adequada e inadequada. É inadequado eu falar com gírias numa entrevista de emprego? É inadequado eu falar palavrões ou palavras de baixo calão numa entrevista de emprego? É adequado eu falar em norma culta numa entrevista? Com certeza. Não existe linguagem correta. Então, quando alguém falar, tu tá falando errado. Não, eu estou falando inadequadamente para esse momento. Mas não existe linguagem correta. Existe ortografia, não existe linguagem errada. Existe ortografia errada. A escrita, ela não sofre alteração.
Então, se ela não sofre alteração, ela não existe a gente não pode ter essa questão de brechas de escrever errado ou escrever certo. Não, é aquilo. Eu tenho que aprender a escrever as palavras de uma norma culta. Como, por exemplo, eu vou dissertar um e-mail profissional, um e-mail para o meu entrevistador, e eu não sei o que falar, porque eu não conheço a norma culta. Eu vou poder usar uma linguagem inadequada, porque é a linguagem que eu conheço, de forma alguma, certo? Como também tem um exemplo certo de um poema que é, é de Olavo Bilac também. Porque eu peguei os textos dele. Os textos dele, ele mescla a linguagem informal com a linguagem formal, certo? E esse exemplo se chama Via Láctea. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdestes o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abra janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Aqui são duas pessoas conversando, duas pessoas se comunicando, e vocês estão vendo que o interlocutor e o locutor estão numa conversa de que o locutor ouve as estrelas e conversa com elas. Já o interlocutor, que é a pessoa que está ouvindo, está dizendo que não tem lógica, ele é louco, porque como ele conversa e entende com as estrelas. E logo depois ele responde: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Aqui é uma conversa que existe uma comunicação onde ambos estão entendendo o que o outro está falando. É essa comunicação que a gente tem que prezar. E é aqui que entra a nossa maior dificuldade, que é o uso da linguagem coloquial. A linguagem coloquial, informal ou popular é a linguagem usada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E ela não exige, de forma nenhuma, a atenção total da gramática, de modo que tem mais fluidez na nossa comunicação oral. Ou seja, ela é usada na forma oral, gente. A gente não pode usar a linguagem coloquial em algo que seja que exige a norma culta, tá? Na linguagem formal, a gente vai usar gírias, a gente vai usar palavras, e na linguagem formal, elas não são registradas ou têm outro significado. Ou seja, as palavras que a gente fala na linguagem informal não são palavras que estão no dicionário, que não são classificadas, ou seja, elas não têm significado. Características da linguagem informal, por favor. Olha, prestem atenção nisso, tá, gente? Ela é uma variante espontânea, ou seja, ela varia de pessoa para pessoa. Ela é utilizada em relações informais, ok? Não tem preocupação com as regras de gramática normativa, por isso que ela não pode ser usada em nada que nós vamos fazer durante o curso. Presença de coloquialismos, que são expressões da própria fala, como pega leve, se toca, tá rolando, tipo assim, tipo isso. A gente não pode utilizar essas palavras quando nós formos nos comunicar com outra pessoa, tá? Uso de gírias, zero. Uso de formas reduzidas ou contraídas, como pra, se, peraí, no caso, peraí, e etc. Todas as palavras que são juntas, como por exemplo, pra, ela é a contração de para, e se é a contração de você, e peraí é a contração de pera aí. Só mudou que está faltando um A e uma separação. O uso de agente no lugar de nós. Sempre que vocês forem se comunicar com outras pessoas, vocês precisam comunicar com elas, se comunicar com elas através do nós, nunca no a gente, nunca se inclua, é sempre nós, deixa algo mais formal e tira essa questão da linguagem coloquial, tá? Uso frequente de palavras para articular ideias, como tipo assim, aí, então. Evitem essas palavras quando vocês estiverem numa entrevista, tá? Como um exemplo da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Todo mundo já ouviu essa
letra dessa música. Todo mundo já ouviu essa música pelo menos uma vez na vida. E Luiz Gonzaga é muito inteligente, mas ele utilizou de coloquialismos e regionalismos para fazer uma música que é uma das músicas mais famosas do mundo inteiro, né? Que é Asa Branca. E é um símbolo do Nordeste. Que fala: quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei, ei, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guardar contigo o meu coração. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva, cai de novo, para mim voltar pro meu sertão. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, não faz sentido. Com a fogueira de São João, não está na norma culta. Toda essa música não está na norma culta. Por quê? Porque dentro de músicas, poemas, trechos, tirinhas, tem uma coisa chamada licença poética. Quer dizer que, quando eu for fazer uma música, ou tiver que fazer alguma dinâmica, numa entrevista ou no meu trabalho, eu vou poder usar essa linguagem? Não. Apenas que a pessoa que esteja passando determinada dinâmica diga que vocês podem, tá? Mas, por enquanto, não podem, tá? Aqui eu trouxe um exemplo só para vocês verem como a língua ela pode se alterar, mas como ela pode também fazer sentido. Por isso que eu disse, não existe linguagem adequada e inadequada. Ou não existe linguagem correta e errada, existe linguagem inadequada e adequada. Como, por exemplo, a palavra então-se. Então-se, antigamente existia essa palavra. As palavras eram a contração de então eu disse. Então. Aqui era então-se, as pessoas, principalmente do interior, usavam muito, certo? Vamos lá. A diferença entre a linguagem culta e coloquial é que a linguagem culta é aquela que respeita totalmente as regras gramaticais e a coloquial é a linguagem popular, usada no dia a dia pelas pessoas. Não são classificadas como certa ou errada, mas como adequada e inadequada. E você terá que fazer o uso correto, conforme a situação que venha a ser formal ou não. Por isso que eu disse, vocês têm que se atentar como a outra pessoa está falando com vocês, tá? Para que vocês se adequem à forma que ela está falando. Existe uma coisa chamada variação linguística. E ela é o conjunto de realizações linguísticas faladas pelos locutores de uma mesma língua. Variação linguística é a mesma forma que eu não falo da mesma forma que vocês, e vocês não falam da mesma forma que eu. Então, eu preciso entender que eu, Leslie, não falo igual vocês, mas eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Da mesma forma que eu espero que vocês entendam que eu preciso entender o que vocês estão falando. A variação linguística ela pode ser histórica, geográfica e também pode ser sociocultural. É normal nós encontrarmos essas coisas no mercado de trabalho? Com certeza, porque nem sempre as pessoas que vão nos entrevistar são do mesmo estado que nós. Talvez podem ser de outras pessoas, de outros estados, de outros países, por exemplo. E vocês precisam entender que existe uma variação linguística e que ela precisa que vocês entendam o que ela quer emitir a vocês. É vergonha eu dizer, não entendi a pergunta, pode repetir? Não, não é, e vocês vão fazer isso, para que a pessoa consiga entender o que vocês querem falar, certo? Como, por exemplo, eu trouxe o exemplo do pão francês. Aqui nós chamamos de pão francês, mas em outros lugares, como no Rio Grande do Norte, se chama de carequinha. No Rio Grande do Sul é cacetinho. E no Carioca, carioquinha é no Ceará, pão aguado é no interior do Nordeste. Eu fui para Patos e lá eles chamam de pão aguado, não é pão francês. Pão de sal, que é no Rio de Janeiro. Portugal, que é carcaça ou cacete. E França, que é pistola, pistole. Enfim, um pão que aqui a gente chama de pão francês. Certo? Para vocês verem como uma palavra pode ter vários significados. Eu viajei para Curitiba no começo desse ano agora para trabalhar. E lá as gírias deles são muito diferentes das nossas. A gente fala muito oxente, a gente fala muito boy, vice, tá ligado. E lá eles não falam assim. Lá eles falam, as gírias dele normalmente
são palavras de baixo calão, palavrões, enfim. E é muito estranho, porque quando eu queria me comunicar com eles da forma que eu me comunico com os meus alunos aqui, eu não conseguia, porque eles não entendiam. Então, eu tive que me adaptar ao modo deles se comunicarem, né? Que era muito diferente do meu. Existe uma coisa chamada variação da língua. O português ele varia do latim, tá, gente? Então, se ela varia do latim, nosso vocabulário ele tem uma língua materna, que é o latim. E diante disso, a gente incorpora outras linguagens. Por isso que muitas vezes a gente faz palavra tal, que varia do latim tal. E por quê? Porque o português inteiro ele é baseado no latim. Por quê? Porque o português de Portugal ele é baseado no latim. E quem colonizou o Brasil? Portugal. Então, as línguas de origem neolatinas, elas são todas vindas do latim. No caso, o português, o espanhol, o catalão, o francês, o italiano e o romero. Por que a gente precisa saber disso? Porque às vezes a gente vai escrever algum trecho, escrever alguma carta, escrever alguma redação, e a gente não vai saber escrever, não vai saber entender determinadas palavras. Por quê? Porque a gente precisa entender e ter noção de que as palavras têm significados. E se eu não entendo, eu não consigo interpretar um texto. Certo? A linguagem, isso aqui é onde a gente entra na nossa parte prática da nossa aula de hoje. A linguagem é a capacidade que o homem possui de interagir com o seu semelhante por meio da palavra oral ou escrita, gestos, expressões fisionômicas, imagens, notas musicais e etc. O uso da linguagem sempre objetivará a produção de sentido, ou seja, o entendimento dos interlocutores, que é o parceiro no processo comunicativo. Para isso, o processo de adequação linguística é fundamental. A linguagem é a capacidade que o homem possui de interagir com outras pessoas, ou seja, é onde nós conseguimos nos expressar. E linguagem, gente, não é somente nossa escrita ou nossa fala, não. São os nossos gestos, são as nossas imagens. Pode ser um quadro, uma foto, uma música, tudo isso são fontes de linguagens também. E as linguagens e expressões fisionômicas e os gestos, eles são muito importantes dentro de uma entrevista de emprego. Por quê? Dentro da entrevista, nós somos avaliados do momento que nós chegamos até o momento que nós saímos. Não é porque eu fiz a entrevista que eu não estou sendo avaliado, porque eu ainda estou no local. Estou sim. E os nossos gestos, as nossas expressões e a nossa forma de falar são muito, muito, muito observadas nessas questões. Então, eu preciso me atentar que eu tenho que ter postura de profissional, independente de eu ser ou não, eu preciso ter postura de profissional e preciso controlar as minhas expressões faciais e fisionômicas, os meus gestos e as minhas falas também. Certo? Vamos lá para a parte prática. Todo mundo entendeu o que é linguagem formal e o que é linguagem coloquial? Ok. Ok. Eu vou escolher um número, certo, aqui. E tem as pessoas na turma. E eu quero que vocês me respondam algumas perguntas. Certo? Vamos lá. Adriele, escolhe um número para mim, de 1 a 17. 5. Ok. Só um segundo. Emily Laiane. Emily Laiane, ela tá aqui? 6. Não, Emily, eu quero que você me responda uma pergunta. Você é o número 5, certo? Certo. Vamos lá. Emily, dentro de uma entrevista de emprego, qual a forma de linguagem que eu devo usar? Vamos lá. Dentro de entrevista de emprego, qual forma de linguagem eu devo utilizar? A minha internet está muito ruim. Ok.
Ok. Dentro da entrevista de emprego, pessoal, eu preciso utilizar a linguagem formal, certo? Que é a norma culta. Todo mundo entendeu isso? Sim. Perfeito. Sim. Oi, pode falar, Tamires. Exatamente. Eu irei enviar esse slide no Class, irei subir esse slide no Class. Então, se vocês quiserem anotar após a aula, tudo bem, não tem problema. Porque aqui é muito difícil da gente anotar e vocês me escutarem, eu entendo isso. Não é como na sala que eu posso esperar vocês escreverem e explicar, entende? Eu vou subir esse slide no Class também e lá vocês vão ter acesso. Aqui mais, as aulas é para a gente escutar e entender, absorver a minha fala, certo? Por quê? Porque vocês vão ter acesso à aula gravada depois. E se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam lá e ouvem de novo a minha explicação, certo? Mas aqui eu espero que vocês prestem atenção. Como eu vou subir o slide no Class, é muito fácil, porque lá vocês vão lá, anotam direitinho os pontos importantes e não tem problema, podem ficar tranquilos. O que eu quero de vocês agora? Eu vou pedir para um por um, tá? Eu vou fazer algumas perguntas que normalmente alguns entrevistadores falam, para que eu possa entender a linguagem de vocês, certo? Tudo bem? Vamos lá. Brenda Rodrigues. Brenda, abre o microfone para mim, por favor. Não tô te ouvindo, Brenda. Tá dando para ouvir agora? Bem baixinho. Mas ok. Vamos lá. Brenda, quantos anos você tem e o que você espera ser daqui 10 anos? Eu tenho 17 anos e daqui a 10 anos eu espero estar bem sucedida financeiramente. Certo. E o que você pode contribuir para a empresa? Brenda, eu não te ouvi. O meu tá com problema de microfone, não tá gravando som, meu som não sai. Certo. Vamos lá. Essa é uma forma de oratória que eu preciso ouvir vocês. O nome da disciplina é português e oratória. Eu preciso ouvir a voz de vocês. Eu preciso saber como vocês se portam oralmente. Porque eu necessito muito, muito, muito saber qual o grau do nível de oratória de vocês, para que eu possa trabalhar em cima dele. Então, se eu não ouço, eu não consigo trabalhar. Perguntas que todo entrevistador faz dentro de uma entrevista de emprego. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? O que você espera ser daqui a 10 anos? Se fosse um animal, qual animal você seria? Como você pode contribuir para a empresa? São coisas que vocês precisam saber responder e precisam responder na lata, porque é isso que ele necessita de vocês, que vocês estejam seguros do que vocês estão falando. E o nome da disciplina é português e oratória. A gente iniciou sabendo a classe de palavras para a gente escrever. Nós estamos num trabalho muito longo, um trabalho que tem que ser feito rápido, porque a gente só tem 2 meses, e são 2 meses que a gente precisa aprender a escrever e precisa aprender a falar. Então, se eu não falo correto, eu não consigo uma entrevista de emprego. Eu preciso ter segurança no que eu estou falando. E por que eu iniciei essa aula de oratória hoje?
porque eu preciso entender qual o nível de oratória de vocês, para que a gente possa trabalhar melhor isso. Então, se eu não ouço vocês, a gente não vai sair do canto. E eu espero que vocês queiram sair do lugar, tá? Vamos lá. Vi Silva é que está falando no chat. Abra o microfone para mim, por favor. Oi, professora. Vamos lá. Quantos anos você tem? O que você espera ser daqui 10 anos? E o que você pode contribuir para essa empresa? Eu tenho 16 anos. Daqui a 10 anos eu pretendo estar concursada, trabalhando e podendo, como eu posso dizer, ter um planejamento muito melhor para o meu futuro e minha contribuição para a empresa seria ajudar com o meu conhecimento e aprender mais. Muito bem. Certo. Vamos lá. O que eu, Leslie, responderia? Eu me chamo Leslie, tenho 16 anos e daqui a 10 anos eu me vejo exercendo o cargo o cargo da minha profissão, no caso, eu sou professora, eu espero estar formada, concursada, e daqui a 10 anos eu espero estar concursada e exercendo o meu trabalho. Como eu posso contribuir para a empresa? Eu sou muito rápida em aprender coisas não, meu Deus, desculpa. Eu sou muito rápida em adquirir conhecimento e também sou muito boa em passar conhecimento. Então, essa seria a forma que eu iria contribuir para a empresa. Vocês estão vendo como eu estou me portando? Ó, ereta, tá? Eu estou com os ombros eretos, estou com a minha postura, estou gesticulando. E a todo tempo eu estou olhando no olho da pessoa. Por quê? Porque ali ele vai entender que eu estou segura do que eu estou falando. Eu estou falando que eu posso contribuir para a empresa passando conhecimento e adquirindo conhecimento, tá? E também, gente, não é vergonha vocês dizerem, eu espero estar cursando, exercendo o meu cargo, porque vocês estão estudando. E outra, o entrevistador não quer que vocês deem e fiquem na empresa para sempre. Não quer, ele quer que vocês evoluam. Se você tiver o pensamento de trabalhar aqui para sempre, não vai adiantar para ele, porque ele quer pessoas que tenham visão de futuro. Como eu devo me portar na entrevista de emprego? Sempre, certo, Melk? Faço sim. Sempre, 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 sempre que eu estiver me comunicando com uma pessoa, eu preciso olhar no olho dela, eu preciso falar com ela gesticulando, não de mais e também não de menos. Eu não posso ficar cocunda, eu não posso ficar olhando para os lados, eu não posso estar falando, tipo assim, cruzar os braços, eu não posso estar falando, então, aí eu não sei. Nunca. Se vocês não souberem, vocês vão lá e. Só um segundo. E começam a falar. Prestem atenção na forma que vocês se portam. Porque ali dentro eles estão avaliando vocês do melhor para o pior. Certo? E existem etapas. E como são várias etapas, vai ter momentos que eles vão pedir para vocês venderem um produto para eles. Vai ter momento que eles vão pedir para você dizer por que eles precisam contratar a outra pessoa. E nós vamos fazer todas essas dinâmicas para que vocês entendam que essas coisas precisam ser faladas oralmente. Vocês precisam exercitar a fala de vocês. Vamos lá. Anotem no caderno agora a tarefa de casa. Tarefa de casa. Anota no celular, mulher, onde for aí. Exercitar a fala e a postura. Avaliação disso semana que vem, tá? Todos com o microfone ligado e câmera ligada quando eu pedir e solicitar. Beleza? Preciso que todos estejam coerentes no que a gente vai fazer. Aqui não é brincadeira, gente. Aqui é o futuro de vocês. Vocês vão entrar no mercado de trabalho. E como eu vou preparar vocês para o mercado de trabalho, sendo que vocês não estão dispostos a isso? Vocês precisam estar dispostos também. Tá certo? Tarefa de casa.
Praticar a fala, tá? Praticar a fala. Eu vou mandar 4 perguntinhas no grupo. Vocês vão praticar durante essa semana. E semana que vem eu vou fazer essas perguntas na aula. E quando eu fizer essas perguntas, eu espero que vocês estejam com a resposta na ponta da língua. Boa noite, Fátima. Que vocês estejam com a resposta na ponta da língua. Ok? Vão ser 4 perguntinhas que existem na entrevista de emprego para que eu treine a fala de vocês. E semana que vem, na outra, nós teremos nós teremos encontro presencial. E lá, nós teremos a primeira avaliação oral. Eu preciso que vocês estejam bem treinados. Ok? Semana que vem também nós iremos aprender como redigir um e-mail. Um e-mail profissional. Quem não tem computador, fala comigo no privado, tá? Leslie, não tenho computador, não tenho acesso ao computador, para que eu possa ver com Gabi e Mel que o que a gente pode fazer para a gente treinar isso, ok? Coisa rápida, vou fazer a chamada com vocês agora, certo? Só um segundo. Vou fazer a chamada com vocês agora. Para que a gente encerre a aula. E uma coisa, gente. A gente tem. Tá normal agora? Voltou? Voltou, voltou. Vocês estão me ouvindo normal agora? Certo, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a planilha, gente. Vamos lá. Quando eu fizer a chamada, vocês respondem com presente, enfim. Que vocês só para identificar. Adriele de Albuquerque Santiago. Aqui. Ok. Alexandro Márcio da Silva. Ok. Andreísa do Nascimento Santos. Andreísa do Nascimento Santos. Ok. Andresa Cristina Galdino da Silva Lima. Certo. Andriele Félix dos Santos. Brenda Rodrigues do Nascimento. Presente. Daniel Salusto Cruz da Silva. Presente. Eidilane da Silva Ferreira. Elivelton Silva de Andrade. Emily Laiane Rodrigues de Lima. Presente. Emily Ellen da Silva Nunes. Eric Cauã Cândido de Lima. Francisco José da Silva Neto. Franklin Gabriel Pereira da Silva. Gabriel Araújo da Costa. Presente. Gabriel Pedro Barreto de Oliveira. Gisele Carlos Gomes de Medeiros. Graciliano Fernandes Vieira Victor. Guilherme Henry de Vasconcelos. Presente, professor.
Heráclito Gabriel da Silva, Jair da Silva Ferreira, Jasmine Cassiano, Jean Carlos da Silva Neto, João Gabriel da Silva, Júlia Gomes de Medeiros, Caroline Guedes França. Minha Nossa Senhora, é gente, viu? Keiler Conceição dos Santos. Ok, Keiler, já vi. Laura Alice de Cássia Ribeiro da Silva Mendonça. Presente. Seu nomezinho é grande, viu, filha? Leandra Pereira Feitosa. Lucas Vinícius Nascimento da Silva. Marcos André Galdino Lima. Maria de Fátima Gadelha Neta. Presente. Ok. É um trava-língua mesmo, viu? O nome dela. Laura Alice de Cássio Ribeiro da Silva Mendonça. Maria Eduarda Emiliano. Maria Eduarda Silva Oliveira. Matheus Lucas Galdino da Silva. Michele Cristina Freire Bernardo. Natália Emily Ferreira do Nascimento. Nicole Kete Guedes França. Rafael do Nascimento Pessoa. Rafaela Marques Tavares. Rita de Cássia Gomes da Silva. Presente. Sara Firmino do Nascimento. Silvana de Oliveira Araújo. Tamires Micaele Silva. Presente. Mica Emily. Mica Emily, desculpa. Ela Deixa ele falar, Mica Emily. Tamires. fez uma indicação ali no livro, tá? Da tarefa de casa. Tá certo. É teu irmão? Meu filho. Ah, teu filho. Cadê? Aí, ela falou. Tiago Medalha da Silva. Eu botei, Silvânia. Alterei aqui, tá? Vitória de Assis das Flores. Vanessa Gomes da Silva. Vitória Karine Silva. Presente. Monalisa Cassimiro das Chagas. Eu li certo? Monalisa Cassimiro das Chagas. Eu vi que ela botou ali em cima que ela tava. Então, acho que ela tá, né? Deixa eu olhar aqui. Tá. Sem problema. Vanessa assiste a aula. A aula. Deu para estar. Deu sim. Então, gente, vamos lá. A aula é para encerrar agora de 7h30. Eu tenho 1 hora, tá? No caso, eu vou fazer 40 minutos, no caso, 30 minutos. 30 minutos hoje, 30 minutos da semana que vem, no caso, na segunda.
para atender as dúvidas de vocês. Eu vou estar até as 8 horas no WhatsApp online para atender todas as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvidas sobre qualquer que seja o assunto dessa semana, da semana passada, da atividade da semana passada, ou da atividade dessa semana, que eu irei mandar as 4 perguntas no grupo, falem comigo durante hoje, até as 8 horas, e de segunda, de 6h30, ou de manhã, no caso, desculpa, de 8 horas às 8h30, ou de 9 às 9h30. Qual horário fica melhor para vocês? Segunda-feira, de 8 horas às 8h30, ou de 9 às 9h30? Ok. Ok. Oi? Não entendeu. Desculpa pelo atraso. Acabei Sem de chegar problema. aqui com Não tem problema. Certo? A aula está gravada, então depois você assiste a aula do início, tá certo, Fátima? Tá certo. Gente, assim, eu tenho 1 hora agora, eu tenho que tirar 1 hora de dúvidas de vocês. Só que tem muitas pessoas que estudam nesse horário da noite, beleza? Tem muita gente que estuda nesse horário da noite. E como elas estudam nesse horário da noite, fica difícil para elas tirarem dúvidas também. Aí eu dividi essa 1 hora em 30 minutos cada. Qual horário fica melhor para vocês? Eu vou estar hoje de 7h30 às 8 horas. E segunda-feira eu quero saber um horário de 8h30 às 9, ou de 9h30 às. De 9 às 9h30. De 8h30 às 9, ou de 9 às 9h30, para eu estar tirando dúvida de vocês. Manhã de tarde. De manhã e agora de noite, de 7h30 às 8, vai ser o primeiro horário. E segunda-feira, de 8h30 às 9, ou de 9 às 9h30, eu estarei tirando dúvida. Pode ser de 9 às 9h30, tá bom para todo mundo? Tá. Pra mim Pronto. tá. Perfeito, perfeito. Então, agora, quando eu desligar essa chamada, se alguém tiver alguma dúvida pertinente que queira tirar aqui, a gente tira agora mesmo. Eu vou estar aqui para a gente fazer isso, certo? Leslie, eu posso falar contigo somente no WhatsApp? Pode, eu respondo por lá. Vou estar agora para isso. Agora, até às 8 horas. Vou estar só respondendo dúvida de vocês no WhatsApp, no grupo, enfim, onde vocês acharem melhor. E segunda-feira, da mesma forma. Quer dizer que eu não posso falar com você em outros dias? Claro que pode, mas agora eu tenho que cumprir esse horário. Beleza? Tá tudo bem para vocês ser esse horário? Pronto. Tá. Ótimo, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vou passar para vocês a atividade. E bom final de semana. Aproveitem ainda, dá tempo de sextar, são 7h30 ainda. Tirem as dúvidas de vocês, não vão ficar com dúvidas, certo? Semana que vem estaremos aqui de novo. Beijo, tchauzinho, bom final de semana. A mimir. Eu também vou mimir, Silvânia. Trabalhar daqui a pouco. Tchau, gente, tchau. Bom final de semana, aproveitem o final de semana, descansem a cabeça. Até sexta.